Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para que possamos dar continuidade aí à playlist relacionada às mulheres histéricas. Playlist onde eu venho falando dessa estrutura que é fundante da personalidade, que é uma das estruturas fundantes da personalidade. E aí eu vinha falando sobre caracterizações que são bem recorrentes, tratando-se de uma mulher que tem a sua personalidade fundada neste tipo de estrutura. Os vídeos que contextualizam este aqui estará aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. No comentário em destaque você vai encontrar os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Vocês irão encontrar aí os vídeos que vai atribuir uma contextualização neste aqui, com relação a este aqui. Pois bem, para falarmos de mulheres histéricas, para falarmos da estrutura neurótica histérica que funda a personalidade de uma mulher, mas também já falei para vocês anteriormente que é o tipo de personalidade que, ou melhor, é o tipo de estrutura que também vai fundamentar a personalidade de um homem. Mas como nessa playlist eu estou falando de modo exclusivo das mulheres que têm a sua personalidade fundamentada neste tipo de estrutura, então eu estarei me atendo especificamente às mulheres. Para falar de certas caracterizações importantes, com base, fundamentando de fato essas caracterizações importantes, é de suma importância falar do complexo de Édipo. Anteriormente eu até falei para vocês que uma seguidora aqui pediu, para que eu falasse do complexo de Édipo da mulher histérica. E sim, isso é essencial para a compreensão base de uma estrutura, para a compreensão base de caracterizações que são recorrentes quanto às mulheres que têm aí a sua personalidade fundamentada neste tipo de estrutura. Pois bem, falar do complexo de Édipo é falar de uma lenda metapsicológica, tá? Quando a gente fala de lenda, a gente fala de algo imaginário, a gente fala de algo fantasioso, Muitas vezes algo imaginário, algo fantasioso que vai se misturar a fatos reais, muitas vezes para explicar um acontecimento, certo? Então, isto há de ser a lenda. Quando a gente fala da metapsicologia, a gente automaticamente é remetido a uma teoria de Freud. Quando a gente fala da metapsicologia de Freud, a gente fala de uma dinâmica do aparelho psíquico. A gente fala sobre uma dinâmica do aparelho psíquico. Ou seja, a gente fala sobre topografia. Quando a gente fala de topografia, a gente fala de id, a gente fala de ego, a gente fala de superego. Quando a gente fala da metapsicologia freudiana, a gente fala de uma dinâmica do aparelho psíquico que é sobre uma economia dos processos psíquicos, ou seja, quantidade de energia psíquica investida, quantidade de energia psíquica que está pairando ali de forma libidinal num aparelho psíquico, tá? Portanto, falar da metapsicologia é falar de uma teoria que fora desenvolvida por Freud.
Uma teoria que ele desenvolve para descrever a organização, para descrever o funcionamento do psiquismo. E muitas vezes esta organização, este funcionamento do psiquismo será fundamentado por meio de lendas, ou seja, por meio de uma ficção fantasiosa que acontece ali a nível de inconsciente, mas que a nível comportamental isto não vai se dar como se dá ali no inconsciente. Isto vai se dar de forma mais objetiva, isto vai se dar de forma mais, vamos dizer assim, mais prática e não da forma que acontece ali fantasisticamente no inconsciente. Vocês irão entender isto melhor a partir do momento que eu esmiuçar aqui a questão do complexo de Édipo, que há de ser uma lenda metapsicológica. Por volta dos 4 anos de idade, a menina ela vai ser acometida por um desejo incestuoso. Inconscientemente falando, e quando eu falo a nível de inconsciente neste sentido, é falando justamente de fatos imaginários, é falando de uma fantasia inconsciente. Quando eu falo desse desejo incestuoso, eu não falo a nível de consciente. Eu não estou falando aqui, nem muito menos Freud falava a nível de consciente. Não é que a menina ali vai emitir um movimento de querer, vamos dizer assim, ir para a cama com a sua mãe. Não é sobre isso. Estamos falando aqui de uma menina de 4 anos de idade que vai ter comportamentos nessa idade que leva o Freud a uma, vamos dizer que a uma lenda metapsicológica. Ela vai emitir comportamentos ali que vai levar Freud a entender uma fantasia que acontece ali a nível de inconsciente, que se reverbera neste comportamento, que se converte neste comportamento, que não é de modo literal o que acontece ali a nível de inconsciente. E inclusive, quando Freud fala desses desejos incestuosos, eu vejo que os escritos psicanalíticos levam muito para uma questão sexual. E eu não vejo como uma questão sexual de modo propriamente dito. Mas quando ele fala do desejo incestuoso, eu vejo muito mais como uma relação simbiótica mesmo ali com a mãe. Um desejo de realmente entrar na mãe, e Freud fala, do entrar, mas quando existe esta expressão entrar na mãe, eu sou muito remetido, a minha interpretação remete-se à questão de a criança ser acometida do desejo de voltar realmente para o útero da mãe por meio da penetração. Então, isto há de ser uma lenda metapsicológica, uma fantasia inconsciente, tá? Que se reverbera em comportamentos ali com a mãe nessa fase, que há de ser um comportamento bem possessivo mesmo, o de possuir a mãe, Então, a menina com 4 anos de idade, ela vai ser acometida pelo desejo incestuoso, inconsciente, que há de ser esse desejo mesmo de possuir a mãe, e mais tarde ela vai ser acometida pelo desejo de ser possuída pelo pai.
vou esmiuçar essa questão de modo bem detalhado para que vocês possam entender de fato essa expressão, o de possuir a mãe, o de mais tarde ser possuída pelo pai. Por que eu tenho o maior cuidado quando eu falo dessas questões? Justamente porque ao longo da história Freud já fora muito interpretado, sendo taxado até como pedófilo, o teórico psicanalítico que faz apologia à pedofilia, e não é nada disso. Freud ele traz muitas metáforas, assim como o Lacan, nas suas obras, e eu acredito que a interpretação disso vai depender muito do leitor, vai depender muito do estudioso, vai depender muito do pensador que está ali debruçado sobre as suas obras. Então veja bem, a base do complexo de Édipo está fundamentada, está assentada aí em uma tragédia que fora escrita por volta de 427 anos antes de Cristo. Uma tragédia que fora escrita pelo dramaturgo Sófocles, e quando Freud se depara com os movimentos da criança por volta dos 4 anos de idade, o seu neto, os seus filhos, nessa idade, a autoanálise mesmo, porque assim, Freud ele nunca trabalhou diretamente de modo significativo com crianças. Ele nunca foi de analisar diretamente em seu set analítico crianças, mas ele era um observador da sociedade. Ele era um analítico da configuração social, do que acontecia na sociedade. Consequentemente, ele era um observador analítico dos seus filhos, do seu neto, de si próprio, Então, quando ele se depara com certos comportamentos ali do seu neto, por exemplo, então ele vai ser remetido a essa tragédia escrita por Sófocles, que trata-se de uma das tragédias gregas mais emblemáticas da história do teatro na Grécia. Mas vale salientar, é um teatro, é uma lenda, é um drama, não é algo literal. É uma lenda que fora importada para a psicanálise para dar conta de explicar certos comportamentos ali na infância, uma lenda que acontece a nível de inconsciente, mas jamais a nível de consciente vai acontecer de modo nu e cru como acontece ali a nível do inconsciente. Então, ao falar de complexo de Édipo, estamos falando de uma fantasia inconsciente. Estamos falando de uma lenda metapsicológica que, misturada a fatos reais, atribui uma dinâmica psíquica que ilustra uma organização, um funcionamento do psiquismo, certo? Então, esta dinâmica do Édipo, esta dinâmica edipiana, que é experienciada pelo menino, é muito diferente do modo que é experienciado pelas meninas. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de deixar claro para vocês esta introdução, eu gostaria de deixar claro para vocês, que, de fato, a gente encontra muitas literaturas psicanalíticas falando do complexo de Édipo do menino, mas existe o complexo de Édipo da menina e que traz uma significativa diferença da vivência do complexo de Édipo do menino, ok? Então, introduções para que a gente possa cada vez mais funilar para o complexo
de Édipo vivenciado por aquela mulher que vai ter aí a sua personalidade fundamentada na estrutura histérica, tá ok? Bom, gente, é isso. Aqui no comentário em destaque, como eu falei para vocês, vocês irão encontrar os vídeos que contextualizam este aqui, tá bom? Bem como vocês irão encontrar aí informações adicionais, como por exemplo, um meio de contato comigo para uma elaboração analítica, ou seja, para um processo de análise, né? Eu sou o Caio Fernando, atuo como psicólogo clínico com base na vertente psicanalítica. Então, se você está precisando, se você tem o desejo de passar por uma elaboração analítica, por uma elaboração psicanalítica, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. As minhas sessões são 100% online, certo? E aí, entrando em contato comigo através do WhatsApp, eu passo para você todas as informações pertinentes. Para além disso, você encontra o link que vai te encaminhar para o curso de psicanálise lacaniana. É um curso que eu ministro na vertente da psicanálise lacaniana, certo? É um curso contínuo, portanto, por assinatura, você paga um valor mensal de R$50 e aí você tem acesso à plataforma, né, para poder assistir às aulas que eu lá sedimento quanto à psicanálise lacaniana. Então, você pode entrar aí no link para conhecer a página do curso e ter acesso a mais detalhes sobre o curso, tá bem? Para além disso, você encontra aí outras mais informações referentes aos meus projetos aqui na internet, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.